Boa tarde a todos. A Rádio Emily apresenta entrevista com a nossa grandiosa Chiquinha Gonzaga sobre as revoltas e movimentos da Primeira República. Bom dia a todos, senhoras e senhores ouvintes. Eu sou José Augusto, da Rádio Emily. Hoje irei relembrar com os nossos senhores como foi a entrevista com a nossa maravilhosa Chiquinha Gonzaga. Essa entrevista que foi no ano de 1927, ela que foi uma das mulheres mais importantes e influentes do século XIX e XX. Então, espero que vocês apreciem essa incrível entrevista relembrada com ela sobre a sua vida e as revoltas e movimentos da Primeira República Brasileira. Olá, Chiquinha! É um prazer conhecer a senhora. Eu amo suas músicas e danço elas até hoje. Oh, abre alas que eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A senhora, que é uma grande inspiração para toda a família e principalmente para minha menininha. Ela adora cantar e estar tocando piano no estilo choro, igual a senhora. Olá, tudo bem, querido? Nossa, que bom ouvir isso. Saudade de cantar para as pessoas e nos carnavais. Desculpe-me, qual é o seu nome? Perdão, não me apresentei. Meu nome é José. José Augusto. Eu sou da Rádio Emily e eu gostaria de entrevistá-lo fazendo algumas perguntas para a primeira maestra do Brasil, que criou a primeira marcha carnavalesca do nosso país. A senhora é um orgulho para o Rio de Janeiro. Além de saber bastante sobre a República, foi nasceu antes da proclamação em 1947. Sim, claro, pode fazer as perguntas que quiser, senhor José. E olhe só, seu primeiro nome é o mesmo de meu pai. Que bom conhecer o senhor. Bom saber, senhora Chiquinha. Conheci seu pai em um baile militar que ocorreu há muitos anos. Se não me engano, eu estava no baile, mas quando eu fui cantar, seu pai não deixou. Parecia estar com raiva. Sim, senhor José. O que aconteceu é que quando eu tinha meus 16 anos, meu pai me obrigou a casar com Jacinto Ribeiro do Amaral. Nós tivemos 3 filhos juntos, mas ele era muito ciumento e queria que parasse de tocar minha música. Ele era tão ciumento que me levou para a Guerra do Paraguai, um lugar horrível, com muitas mortes, tiros e soldados revoltados por receberem pouco para estarem sofrendo tanto. Sim, que absurdo. O que Jacinto fez com a senhora? Chiquinha, mas vi que depois você se divorciou, certo? Sim, mas não espalhe para os outros. Entre escolher a música ou um marido, preferi, obviamente, a música, algo que estava presente comigo desde a infância. O problema é que meu pai não gostou disso, se separando de mim. Minha família tinha vergonha até do meu sucesso. Contei com minha mãe, mas ela, por ser mulher, não tinha tanto poder de fala, além de ser uma escrava alforriada, enquanto meu pai e padrinho, o senhor Duque de Caxias, militares. Nossa senhora Chiquinha, que triste. Sua vida deve ter sido difícil. Mas que bom que seguiu o que queria ser. Sim, é isso que se deve fazer. Bom, o problema é que depois me casei novamente com João Batista, um senhor nada mal a princípio, mas depois comecei a perceber algumas coisas suspeitas. Ele estava me traindo, então me divorciei novamente. Mas Chiquinha, como assim a senhora se divorciou tantas vezes por poder isso? Não, tanto que eu perdi a guarda de todos os meus filhos, menos a do mais velho. Que absurdo! Nossa Chiquinha, que cruel. Como alguém pode fazer isso com a senhora? Sim, muita crueldade, mas pelo menos consegui seguir minha vida de artista e inspirar outras crianças, como sua filhinha José. Chiquinha, eu sou um repórter
e vi que a senhora está casada com João Batista Fernandes Lage, um músico. Vi que a senhora se casou enquanto tinha 52 e ele tinha 16. Estou correto? Não, não, de jeito nenhum. Ele é meu filho, nada de marido. Bom, vamos mudar de assunto, senhor José. Pode fazer suas perguntas. Hum, está bem, está bem. Bom, então continuando. Chiquinha, sei que é republicana, então deve entender bastante sobre o que está acontecendo no Brasil atualmente. Percebi que nesse período da Primeira República, muitas revoltas e movimentos estão ocorrendo, certo? Sim, verdade. Eu sou republicana e nunca vi tantos movimentos, revoltas e guerras ocorrendo aqui no Rio e no Brasil inteiro. Um movimento que realmente me chocou foi a Guerra de Canudos, o acontecimento mais trágico que já vi. Verdade. Chiquinha, os militares brasileiros abusaram dos pobres, dos sertanejos que já tinham sofrido tanto. Eu entendo que eram monarquistas, mas não era necessária tanta violência para combater os revoltosos. Mas como a senhora ficou sabendo da Guerra dos Canudos? Você vive aqui no Rio de Janeiro. Bom, as notícias da guerra saíram em vários jornais da região. As informações demoraram para chegar, mas vieram. E o que o jornal dizia sobre a Guerra de Canudos? Primeiramente, dizia sobre um homem chamado, se não me engano, Antônio Conselheiro, que tinha mais de 8.000 seguidores. Ele encontrou uma fazenda abandonada no sertão da Bahia, onde criou o Arraial de Canudos, que se tornou, relativamente, uma cidade até que boa para viver. Esse arraial, ele era como se fosse um Brasil alternativo, certo? Isso mesmo. Lembro exatamente como falavam deste arraial. Os militares estavam bem bravos com os sertanejos. Bom, o local onde Antônio Conselheiro tinha chamado de Canudos possuía uma área extensa com mais de 5.000 casas e 25.000 pessoas morando. Aquilo tinha sido um presente para eles, pois o que os sertanejos tinham sofrido nos anos anteriores eu nunca havia visto. Senhora Chiquinha, como eram suas vidas antes das guerras? Antes de criarem o arraial, uma palavra que resume tudo. Horrorosa. Essa é a palavra, horrorosa. Eles tinham perdido a maior parte de suas fazendas e escravos por conta da abolição. Algo que sou a favor, mas que eles não eram. Além disso, em 1878, tinham passado pela Grande Seca, onde mais de 100.000 pessoas morreram na Bahia. Basicamente, como disse, horroroso. Nossa, chocante. Mas, Chiquinha, a senhora que disse do Arraial de Canudos, que era até bom, como era a vida neles? Então, não tenho muita informação de como era, mas, de acordo com os jornais, eles eram evangélicos e não gostavam da República, pois ela tinha acabado com a união entre Igreja e Estado e estava cobrando impostos do arraial de Antônio Conselheiro, algo que não concordavam. Bom, mas sobre como era Canudos, de acordo com amigos que viajaram para lá, por curiosidade, eles eram liderados por Conselheiro e eram autossustentáveis por conta de suas plantações e criação de cabras. Mas se a vida deles ia bem, a senhora sabe por que se iniciou uma guerra de Canudos? Além dos sertanejos serem contra a República, Conselheiro tinha comprado várias madeiras de Juazeiro para construir uma grande igreja. O problema é que essa madeira não foi entregue para eles, deixando os sertanejos muito irritados. Ah, Chiquinha, desculpe-me, em que ano foi isso? Essa deslealdade comercial com os Canudos. Sim, foi em 1895,
quando eu tinha... a memória não está muito boa, mas era por volta de 48 anos. Bom, como eu estava dizendo, os sertanejos ficaram muito irritados e se sentindo injustiçados, de acordo com os jornais que comprei. Eu vi isso. Dessa forma, em 1896, eles foram atacar Juazeiro em busca do produto. Nesse terrível confronto, que deu início à Guerra de Canudos, mais de 150 sertanejos foram mortos, assim como 10 policiais do Juazeiro. Meu Deus, que horror! Isso deve ter irritado tanto os sertanejos, tanto a população do Juazeiro. Sim, irritou demais José, assim como o próprio exército brasileiro, pois Canudos era monarquista, irritando a República. Ele irritou tanto que no mesmo ano, mais de 580 soldados foram destruir a cidade, mas foram derrotados. Ah, sim, essa parte eu me lembro. Os sertanejos já sabiam do ataque e estavam preparados para se defenderem. Isso mesmo é o que o jornal disse. Meu pai deve ter ficado irritado com isso, pois ele era um militar. Só sei que depois os soldados voltaram para o Rio de Janeiro e foi uma gritaria. Nossa, eles gritavam: aqueles monarquistas, temos que destruir Canudos! Era perceptível que eles estavam irritados e sem armas. Pelo que eu ouvi um soldado dizendo, eles tinham abandonado suas armas na cidade. Ou seja, Agora os sertanejos estavam armados. isso mesmo, senhor José. Depois de todo esse movimento no Rio de Janeiro, minha terra natal, Prudente de Moraes, ou como chamava a imprensa, Prudente demais, mandou o Moreira César, um homem horrível, assassino, para destroçar Canudos. Nossa, esse Moreira aí, ele era muito mal. Quantos soldados ele levou para destruir toda a cidade? Sim, muito mal. Bom, em 1897, Moreira César foi para Canudos com mais de 1.500 soldados, pelo que eu ouvi dizer. Foram muitos soldados. Eu lembro de como me choquei ao ver tantas pessoas passando em minha frente. Nossa, deve ser assustador. Mesmo, 500 homens e alguns canhões. Sim, verdade. Tinham 6 canhões e os 1.500 homens. Bom, quando Moreira chegou em Canudos, depois do carnaval, ele disse, de acordo com o que dizem os jornais: vamos almoçar em Canudos. Ele estava a ser algo tranquilo. Para um assassino como aquele coronel, devastar Canudos deveria ser fácil. É, mas não foi, né, Chiquinho? Não. Pelo que eu ouvi no jornal, os 1.500 homens ou foram mortos ou fugiram de Canudos. Até Moreira César morreu. Foi uma enorme humilhação para o exército brasileiro. Nossa, desculpe minha palavra, mas Moreira César deve ter ido ao inferno de tão mal que ele era. Com certeza. Ô homem ruim! Bom, me lembro que em abril do mesmo ano começou uma grande confusão no Rio. Vários republicanos foram invadindo e matando muitos diretores de jornais monarquistas. Exigiam a destruição total de Canudos. Foi algo horrível. Nossa, então eles eram bravos, hein? Meu Deus, isso deve ter acabado muito mal. E acabou. Em agosto, o ministro da Guerra foi para Canudos para dizimar todos e conseguiu. Mas com ele foi o jornalista do Jornal do Estado de São Paulo, Euclides da Cunha. De acordo com seu livro Os Sertões, que eu li recentemente, ele acreditava que iria presenciar o fim de um inimigo do governo. Mas quando chegou na Cidade da Guerra, era algo muito diferente disso. Ele viu que, na verdade, o único propósito não era instalar uma monarquia, e sim foi uma guerra entre a elite brasileira com os pobres sertanejos, que nunca tinham sido levados em conta para nada.
que agora não estavam tão pobres assim, não é? Sim, sim. Ele viu uma forma de luta entre elite e sertanejos, que tinham sido desprivilegiados e esquecidos por muito tempo. Nossa, eu não quero nem imaginar. Deve ter sido um confronto horrível. O ministro da guerra foi lutar contra os sertanejos, que nem do exército eram. Sim, foi horrível. De acordo com o livro Os Sertões, foi uma batalha devastadora. O Exército Nacional dizimou Canudos, matando mais de 25 mil pessoas. Uma tragédia, José, uma tragédia, senhor, que se tratava de um crime e que devia ser denunciado. Ah, esses dias eu estava lendo o livro Os Sertões, e eu vi que tem até um canhão chamado A Matadeira, que foi levado para lá, ficando em cima de um morro da favela para destroçar os canudos. Isso mesmo, José. Eles levaram um canhão enorme, como disse, a matadeira. E eu vi ele passando em minha frente. Era gigante. É, mas sobre o conselheiro, o que aconteceu com ele? Ah, sim, senhor José. Antônio Conselheiro foi morto, assim como todos os outros sertanejos. Sua cabeça foi cortada pelos maldosos militares que a trouxeram para o Rio de Janeiro, servindo de um troféu e mostrando que o Exército Nacional conseguia combater qualquer revolta. Nossa, que horror! Foi um dos acontecimentos mais trágicos que eu já ouvi. Sim, verdade. E olha que deve ter acontecido mais coisa ainda, porque tudo o que te falei foi baseado em depoimentos, jornais ou pelo que vi no Rio de Janeiro, e não por uma conversa com um militar que esteve em Canudos. Nossa, Chiquinha, a senhora sabe muito sobre as coisas, não é? Sim, sim, senhor José. As mulheres de hoje em dia não têm muitos direitos e não podem viver sem acompanhantes. Então, eu me declaro como uma inspiração para elas. Ah, a senhora é a Chiquinha, né? Como disse, é orgulho para o Rio de Janeiro e para o Brasil, não é mesmo? Muito obrigada, senhor José. Mas, Chiquinha, a senhora não disse que as mulheres atualmente devem ser casadas. E a senhora disse que não é casada, não é? Não, eu não sou casada, não. Bom, por conta disso, muitas vezes fui confundida como prostituta. Chiquinha, a senhora tem certeza que não é casada com João Batista, o músico? Não é seu marido? Não, não. Ele é só um amigo quer dizer um filho. Um filho. João Batista é meu filho. Bom, vamos mudar de assunto. Pode continuar sua entrevista, senhor José. Está bom. Então ele é seu filho, então, né? Isso mesmo. Nada de marido. Sei. Bom, Chiquinha, como você viveu no Rio, a senhora deve ter vivenciado essa revolta literalmente na pele, Ah, né? já sei do que está falando, senhor José. A revolta da vacina de 1904, certo? Isso mesmo. Mas a senhora é muito esperta. Bom, já que acertou de primeira o que foi a revolta da vacina, a senhora poderia me falar o que foi a revolta da vacina, por que que ela ocorreu, e se eu não me engano, a senhora viveu durante a epidemia da febre amarela, não é? Tem a ver com a revolta? Sim, José. Podemos dizer que tem a ver com a revolta da vacina. Quando essa epidemia da febre amarela começou, eu tinha uns 3 anos, se não me engano. Em 1850, o mosquito Aedes aegypti, ou o horrível que veio do Egito, ou mosquito ruim, transmitia a doença que matou muita gente, inclusive a filha de Rodrigues Alves, o terceiro presidente civil do Brasil que estaria no poder durante a revolta de 1904. Foi um período horrível, José, que afetou
principalmente as pessoas mais pobres do Rio de Janeiro, e que acabou afetando um pouco as mais ricas. E você diz isso no quesito econômico, né, Chiquinha? Sim, sim. E o senhor sabe por quê? Sei sim. Foi porque os navios estrangeiros estavam evitando parar nos portos brasileiros, com medo de pegar a febre amarela. Isso mesmo, tem muito a ver com isso, senhor José. Bom, com isso, somente em 1903, Rodrigues disse que queria sanear a cidade, ou seja, melhorar a infraestrutura e tirar possíveis criadouros do mosquito. E sobre o Oswaldo Cruz? Ah, sim, bem lembrado. O presidente descobriu o renomado médico Oswaldo Cruz. Acho até que ele merece um hospital com seu nome, de tão bom que foi para erradicar a febre amarela. Calma aí. Então ele conseguiu fazer com que esse mosquito sumisse? Basicamente é isso. Ele instalou as Brigadas Mata-Mosquito, onde Oswaldo invadia as casas mais pobres e dos morros do Rio, detetizando-as e saneando a cidade. As pessoas estavam um pouco furiosas, pois como não tinham muito conhecimento científico, achavam Que não era o mosquito que passava essa doença, né? Normal esse negacionismo, assim, que ocorre até hoje, em 1927. Vai continuar existindo. Olha, se a humanidade sobreviver até 2000, nossa, é muita coisa. Quero ver se ainda terá gente acéfala que negará a ciência. Vai saber, né? Pode ser um presidente que nega o outro, fala da epidemia, pandemia, né? sim, verdade. Essas pessoas negacionistas, na maioria das vezes, atrapalham tanto que um dos motivos para a revolta da vacina pode ser explicado por conta deles. Mas continuando, com essa ação de Oswaldo Cruz, em 1903, a febre amarela, pelo que eu me lembro quando eu era criança e perguntei para meu pai, sumiu do Rio de Janeiro. Ah, sim, mas não era o fim, né? Não, não. Era apenas o início. Com a febre amarela veio a peste bubônica, que é uma doença muito mais fatal, que, de acordo com Oswaldo Cruz, vinha da picada da pulga do rato. Com isso, Rodrigues Alves, que entrou no poder em 1902, se não me engano, eu acho que era isso. 3 anos depois do lançamento da primeira música carnavalesca, a minha música que o senhor tanto gosta. Oh, abre alas que eu quero passar. Então, continuando, tornou Oswaldo Cruz um ministro da Saúde e Pereira Passos prefeito do Rio de Janeiro. Ah, sim. Ferreira Passos, ele que foi um grande engenheiro, né? Isso mesmo, senhor José. Bom, em busca de diminuir a quantidade de ratos na cidade, Oswaldo Cruz instaurou a caça aos ratos. Ai, dá nojo até de pensar. Eu nunca tocaria em um rato. Ela era mais ou menos assim, a caça ao rato. Se uma pessoa capturasse um rato e levasse para os postos médicos da cidade, ela ganharia uma certa quantia de dinheiro. Isso ajudou, de acordo com as pesquisas da época que eu vi nos jornais, a diminuir a peste bubônica. Mas ocorreu um problema. Eu acho que eu sei qual que é esse problema. Algumas pessoas, elas começaram a criar ratos para ganhar um certo dinheiro, não é? Como o senhor sabe disso, José? Ah, Chiquinha, eu sou um jornalista, tenho ótimas fontes. Ah, é verdade. Mas é isso mesmo. 3 homens da periferia começaram a criar ratos e dar quase todos os dias para os postos médicos do Rio. Foi uma grande fraude. Com isso, a caça aos ratos teve que parar. Nossa, que experiência de vida, não é mesmo, Chiquinha? Sim, vi tudo isso acontecendo diante de meus olhos. Mas sobre Pereira Passos, o que ele fez mesmo para ajudar essa erradicação da peste bubônica? Ah, sim, já estava me esquecendo. Então, Pereira Passos fez algo que ajudou na erradicação da peste, mas que atrapalhou demais os pobres moradores do Rio de Janeiro.
ele começou a derrubar os casebres e cortiços para criar ruas mais largas, como a famosa Avenida Central. Dessa forma, eles diziam, os jornais, que teria menos lixo concentrado na cidade, o que foi uma verdade. E com essas ações de Pereira e Osvaldo, a peste bubônica foi erradicada, mas foi criado um grande problema que vimos até hoje, em 1927. Que foi? Calma. Se os pobres tiveram de sair de suas casas, já sei o que houve. Formação de favelas, não é mesmo? Isso mesmo, José. Com a destruição dos casebres pobres, foi perceptível que os pobres tiveram que subir os morros para morar neles, formando as famosas favelas. E isso deixou os aluguéis mais caros, não é mesmo? Isso deixou bem mais caros. Então a população ficou mais indignada. Foi possível ver que as pessoas não estavam felizes e sim satisfeitas com o que ocorria. Bom, pelo menos a febre amarela e peste bubônica tinham sido erradicadas. Mas ainda restava uma doença. A varíola. Isso, a varíola. Foi por conta dela que a revolta da vacina ocorreu em 1904. Mas por que a varíola tem a ver com as pessoas não querendo tomar a vacina? Bom, as pessoas já estavam muito indignadas, pois o governo tinha derrubado muitos casebres de pobres com muita violência e autoritarismo, assim como as detetizações e saneamento, pelo que eu ouvi dos jornais e da própria população do Rio em 1903. Ou seja, a população já estava brava e, para piorar, a varíola não tinha remédio. Então era necessária uma vacina para combatê-la, onde era injetado o vírus, o próprio vírus, no corpo da pessoa. Nossa, mas falando assim, as pessoas devem ter ficado com muito medo de se vacinarem. É verdade. As pessoas, inclusive Rui Barbosa, não aceitavam que o vírus da doença fosse injetado neles. Falando a verdade, também fiquei com um pouco de medo, mas confiei nos jornais de vacinação e no grande Osvaldo Cruz. Mas foi isso que causou a revolta da vacina? As pessoas terem medo de tomar as vacinas? Mais ou menos. Esse foi um dos motivos, mas houve outros. Por exemplo, em 31 de outubro de 1904, Rodrigues Alves, convencido por Osvaldo Cruz, assinou a lei da vacina obrigatória, onde todas as pessoas tinham de se vacinar. Eu lembro o caos que foi isso. Então eles agiram de forma autoritária, obrigando todos a se vacinarem. Isso, agiram de forma muito autoritária. Os agentes de saúde e Osvaldo Cruz entravam nas casas, principalmente das favelas, de forma forçada para vacinar todos. Acredito que não era necessário agir dessa maneira, não é? O melhor a se fazer era conscientizar a população sobre a importância da higiene e vacinação. Concordo plenamente com a senhora. Chiquinha, usufruir-se da força contra a sua população nunca é bom, não é? E muitas pessoas pensaram como nós, José. Por exemplo, Rui Barbosa, outros políticos, de acordo com os jornais, militares de oposição e grande parte da população. Além disso, ocorreu outra coisa para explodir essa revolta. Algo que também considero um pouco imoral. Para dar a vacina, as mulheres precisavam mostrar os ombros, os belos braços. Nossa, isso deve ter gerado uma negação. Porque entendo, como ver o ombro de uma mulher é bem errado, tanto que elas geralmente ficam de camisas que cobriam os braços, era uma coisa muito errada. Foi isso que aconteceu. Então, juntando a questão de colocar um vírus dentro das pessoas, deixando-as com medo, derrubar os casebres de pessoas pobres, o que aumentou o custo de vida, fazer a vacinação com autoritarismo e ter que levantar a manga da roupa
para tomar a vacina? Alguns agitadores da revolta, pelo que me lembram, estavam bem irritados por conta disso. Começaram a enfrentar agentes da saúde que vacinavam as pessoas à força. E o que foi que o governo fez para que as pessoas não destruíssem tudo? Bem, o governo tornou a vacinação voluntária, mas era tarde torná-la voluntária. Porque entre 10 e 16 de novembro de 1904, olha, lembrei a data. Acho que é porque foi um momento muito marcante na minha vida. Então, continuando, né? Entre esses dias, o Rio de Janeiro se tornou uma praça de guerra. A população, principalmente os pobres, saiu às ruas com machados, vassouras, facas e etc. Eu lembro até hoje, para enfrentar os agentes da saúde pública, assim como parte do exército. Foi uma real confusão. Até parecia que estava em uma guerra, como comentavam os jornais durante a Primeira Guerra Mundial. Sim, verdade. Eu até vi uma foto da revolta da vacina. Vários bondes derrubados, prédios quebrados, e muitas pessoas lutando e fazendo confusão. Foi exatamente isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Tanto que nos bairros da Saúde e Camboa, os revoltosos lutavam com a liderança de Prata Preta, um ex-escravo capoeirista. Mas fiquei sabendo que alguns militares se aproveitaram desses caos para pegarem o poder. Aconteceu isso mesmo, Chiquinha? Sim, José, aconteceu, senhor. Lembro ter visto depois em jornais que falava que mais de 300 cadetes, sob a liderança de Lauro Sodré, foram depor Rodrigues Alves, mas não conseguiram. No fim, Lauro Sodré e Prata Preta, por serem rebeldes e terem participado como líderes da revolta da vacina, foram presos no Acre. Nossa, no Acre? Bem longe do Rio de Janeiro, não é? Verdade, bem longe. Com isso, em 16 de novembro de 1904, a revolta da vacina acabou. E se percebeu que toda essa confusão provocada pelo agente de saúde autoritário não era necessária. Tanto que hoje em dia as vacinações são facultativas e as pessoas, elas próprias se vacinam, né? Isso mesmo. E foi basicamente isso que aconteceu no fim da revolta. A lei da vacinação mudou. Agora, se vacinar era algo voluntário, facultativo, como disse o senhor. Mas quem iria se casar ou estudar devia ser vacinado da varíola. Eu lembro que as pessoas foram acalmando e vendo os bons resultados da vacinação. Foram se vacinar de forma voluntária e a varíola acabou. Ah, então foi assim que a revolta acabou. Percebemos que alguns atos de Oswaldo Cruz e o Pereira Passos foram importantes para a erradicação de doenças, mas contribuíram para que a revolta da vacina então fosse por um lado bom. E por um lado, não. Logo foi algo super violento que na verdade não era tão necessário, né? Sim, basicamente, se o governo tivesse feito propagandas sobre o bem da vacinação, muitas pessoas iriam se vacinar sem precisar de uma revolta. Verdade, né, Chiquinha? Nossa, bem nessa violência, principalmente com liderança do Prata Preto, acabo de me lembrar da revolta da Chibata, que foi uma violência absurda, né? Concordo com o senhor, José. Essa revolta da Chibata foi insana. Lembro que foi um motim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira, de 22 a 27 de novembro de 1910, se não me engano. Assim, essa revolta, ela me espanta muito. Segundo os jornais, eles pegaram um negro entrando com 2 garrafas de cachaça e assim o auxiliar dedurou ele. O coitado sendo condenado a tomar mais de 200 chibatadas. 200. Nossa, esse número até me arrepia. Pelo que eu sabia, uma pessoa nem aguenta tudo isso.
Geralmente, as pessoas não aguentam mesmo, mas ele aguentou. Mas isso foi o motivo da revolta. O que eles fizeram foi, após a punição do marujo de nome Marcelino, os marinheiros estavam insatisfeitos com os castigos físicos. Desculpe te interromper, mas foi essa revolta que ocorreu em embarcações da Marinha que estavam atracadas na Baía de Guanabara, onde foi que os marujos se rebelaram e tomaram o controle de 4 embarcações da Marinha Brasileira. Se eu não me engano, era Minas Gerais, São Paulo e Bahia. E a quarta não estou lembrado. Essa mesma. O senhor poderia falar um pouco de como termina, pois a minha memória não está me deixando lembrar. Ah, é claro que eu posso. A campanha do Brasil contra o abuso de marinheiros terminou com a prisão de amontinados e foi quando João Cândido ele foi condenado a 2 anos de prisão. Logo a sair da sua cela, ele morreu na pobreza. Muitos anos depois, ele foi anestesiado, mas sua família ainda espera por uma indenização. Ah, agora me lembro. Então, outro movimento, ou podemos dizer guerra que aconteceu, foi uma guerra que aconteceu no sul do Brasil, mas eu não lembro o nome. Ah, então. Foi uma guerra que eu até li num livro, mas não me lembro o nome agora. Deixe-me ver as minhas anotações. José, desculpe-me. Se soubesse, te o dava. Sem problemas. Estou vendo minhas anotações aqui. Chiquinha, acabei de lembrar que o nome da guerra é Guerra do Contestado. Ela que foi uma guerra que, vamos dizer assim, que demorou muito para terminar. Sim, sim. Ah, me lembrei. Muito obrigado, muito obrigada, senhor José. Lembro como se fosse hoje. Eu andando de bonde e lendo os jornais, falando sobre essa guerra. Pelo que lia, foi algo absurdo e muito parecido com a Guerra de Canudos, que foi uma das revoltas mais trágicas que já vi, como havia mencionado. Assim como a guerra que ocorreu no sertão da Bahia, os menos favorecidos lutavam por seus direitos na sociedade, mas sempre eram reprimidos pelos militares. É verdade, essas guerras são bem similares. Até os líderes pareciam, de acordo com as minhas fontes, a diferença que ocorreram em locais diferentes, e em épocas diferentes. Quanto à Guerra dos Canudos aconteceu em 1896 e 1897, essa Guerra do Contestado foi 1912 até 1916. E enquanto a Primeira Guerra aconteceu na Bahia, a Segunda, se eu não me engano, aconteceu na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina. Certíssimo. Se não me engano, senhor José, tinha uns 65 anos nessa época. Já estava mais velhinha. Mas continuava me informando, para inspirar outras mulheres a lutarem por seus direitos. Então, todos os dias, via soldados se deslocando para o sul do Brasil. Isso durante muitos anos. Está bem. Sobre os soldados irem para as guerras, eu entendi. Mas por que ela começou? Tem algo a ver com a República? Olha, senhor José, pode-se dizer que sim, uma vez que a população de camponeses e menos favorecidos que viviam no sul do Brasil, na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, eram monarquistas e evangélicos, não gostando da separação entre Estado e Igreja. Já assim como sertanejos na Guerra dos Canudos. Isso mesmo, bem parecido com os sertanejos. Bom, continuando. A região que estava sendo disputada, por isso o nome, Contestado, ela tinha sido cedida para Percival Farquhar, o considerado dono do Brasil, uma vez que construiu a grande ferrovia Madeira-Mamoré, ajudou na construção da Avenida Central. Ah, aquela lá que você citou enquanto falava da revolta da vacina? É essa mesma, onde destruíram os casebres para alargar as ruas. E além disso, senhor José, Percival era dono do jornal A Noite e fazia parte da
Brazilian Railway Company. O meu inglês não é muito bom, senhor, mas é basicamente isso. Essa empresa, logo o Percival também era dono dela, recebeu um grande pedaço de terra em 1900 para construir uma ferrovia, a Brazilian Railway, que ligava o Rio Grande do Sul e São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro, para retirar a madeira da floresta de Araucárias do Sul. Verdade. Li isso em um livro. Além de exploração de madeira, informei que essa ferrovia também servia para coletar e transportar erva mate, muito presente no sul. A empresa responsável por retirar e transportar esses recursos era a Southern Brazilian Lumber. Como você disse, meu inglês também não está em dia. Do Brasil. Ah, tudo bem, senhor José. Inglês é uma língua um pouco difícil de se aprender. Se eu não me engano, o nome da empresa completo era Southern Brazilian Lumber e Colonization Company. Mas Isso mesmo. é isso Muito mesmo. obrigado. Tinha me esquecido da erva mate. Mas continuando, senhor José, Farquhar ganhou 15 quilômetros de ambos os lados da linha que seria construída a ferrovia. O problema é que, de acordo com os jornais que li, essa terra foi tirada sem aceitação dos camponeses que viviam e trabalhavam no local, ficando em piores condições de vida, mas que já estavam, além de ficarem desempregados e mais pobres ainda. Ai, esses camponeses atrapalharam a construção das ferrovias, né, Chiquinha? Não sei sobre isso. O que sei que li no jornal é que para construir a Brazilian Railway foram chamados mais de 8.000 homens para trabalhar, entre eles alguns camponeses, ou simplesmente pessoas desvalidas. O grande problema é que as obras foram interrompidas em 1906, não retornando os trabalhadores para suas cidades ou locais em que viviam. O quê? Deixaram os pobres trabalhadores lá no sul sem retorná-los? Isso só podia acabar em uma grande guerra, né? Sim, e acabou em uma grande guerra. Mas antes, a gente precisa entender outros motivos para originar essa guerra. Antes de tudo, lá em 1870, havia um profeta chamado João Maria, pelo que li num livro, que perambulava pelo sul da região do Brasil, dizendo coisas importantes, como o Antônio Conselheiro. Ah, sim! Eu até li um livro que ninguém sabe o que aconteceu com ele, somente que sumiu. Mas vi que existia um clone ou um outro dele. Mais ou menos, senhor José. Depois, em 1911, apareceu um homem que se chamava José Maria, representando uma ressurreição de João. Ele foi um peregrino que, de acordo com os depoimentos de amigos que leram livros sobre o assunto, se sensibilizou com a condição de vida dos camponeses, que respeitavam muito os peregrinos e movimentos messiânicos, assim como os sertanejos respeitavam Antônio Conselheiro. Então, pela lógica, ele, assim como conselheiro, conseguiu muitos seguidores, certo? Exatamente. José Maria, que era só considerado ressurreição de João, mas que não é verdade, era considerado um curandeiro que podia prever o futuro, dizendo que o mundo acabaria nos anos 2000. Será que o mundo vai acabar daqui 73 anos? Ninguém sabe, mas pelo que o monge José Maria dizia, sim. Bom, além disso, ele era bem religioso, então fez os quadrados santos, que santificavam os oprimidos do local, tornando um campo santo. Com isso, muitas pessoas passaram a seguir ele, tanto que depois ouvi depoimentos de camponeses pobres que começaram a seguir ele. Nossa, mas será que o mundo vai acabar? Agora eu tô morrendo de medo. Será que minha filhinha, que será uma cantora como a senhora, não vai ter um mundo para viver? Ai, meu Deus. Calma, calma, senhor José. Só foi o monge que disse. Ele pode estar errado. Mas falando em mundo acabar, ele dizia que quem o seguisse ressuscitaria.
Ah, sério? Onde será que esse monge tá? Quero seguir ele agora. Bom, de acordo com os jornais, ele morreu durante a guerra. Ai, meu Deus. Então ele não volta. Iremos morrer. Senhor José, foque no presente, foque na música. Concentrando nisso, o Senhor se acalma e vive uma vida mais alegre. Quer saber? Irei cantar uma música para o Senhor. Nossa, Chiquinha, mas que privilégio. A senhora podia cantar Os Namorados da Lua? Mas é claro, adoro essa música por sinal. É meia-noite, desperta, acorda, gentil morena, sem vestido, lenço ou toga, vem que a noite está serena. Nossa, eu fico até emocionado, Chiquinha. Muito obrigado. De nada, querido senhor José. Bom, continuando. Os seguidores de José Maria eram monarquistas. Então o monge diziam que se o seguissem, a monarquia seria instituída novamente. O senhor acredita? Isso não aconteceu, né? Não, senhor José. Ah, então um monge, ele pode errar, portanto, talvez o mundo não vai acabar? Não, José. Olha, acabei de ver que seu nome é o mesmo do monge. Olha que engraçado, que coincidência. Verdade, né? Tem o nome do seu pai e do monge. Mas, Chiquinha, os coronéis de erva mate autorizaram os seguidores do monge? Na verdade, não. Por serem monarquistas e estarem abrigando camponeses oprimidos, os coronéis ficaram com medo de acabar em uma revolta. Então, em setembro de 1914, se não me engano, o general Setembrino, olha outra coincidência, Setembrino e Setembro, Setembrino de Carvalho, ataca, juntamente com alguns policiais, os camponeses do sul, pois o monge e seus seguidores eram vistos como inimigos do governo e estavam querendo a posse da terra que não era mais deles, e sim da Brazilian Railway Company. Nossa, então podemos dizer que os coronéis estavam com medo de uma possível revolta, mas que eles mesmos que causaram? Basicamente isso, senhor José. No momento que esses policiais e alguns soldados atacaram os seguidores do monge, iniciou a revolta. Como os camponeses não tinham armas, como os soldados e policiais, muitos morreram, como o próprio José Maria, na Batalha de Irane, pelo que eu vi no jornal. Como dizia o monge, todos que morressem na guerra ressuscitaria. Então, calma aí. O monge José, ele ressuscitou? Não. No fim, ninguém ressuscitou. Mas algo curioso é que nesse momento, de acordo com os jornais, a guerra se tornou dos pelados contra peludos, uma vez que alguns camponeses que estavam no sul, eles tinham sido presos, ficando carecas na prisão. Nossa, que guerra grande e terrível. Tem como piorar? Infelizmente sim, senhor José. Depois da morte do monge, Maria da Rosa, uma menininha de 15 anos, e Joaquim, um menininho, eles diziam receber mensagens do monge José Maria, espalhando para mais de 20.000 camponeses e ex-seguidores do monge. Com isso, a guerra ficou ainda mais horrorosa. Nossa, mas 20.000 desvaliados lutando. É muita gente. Eles ganharam a guerra ou não? Fiquei curioso. Na verdade, não. Os pobres, por não terem boas armas e treinamento, perderam para os 9.000 soldados do exército brasileiro. Nossa, tanto que quando voltaram ao Rio de Janeiro, não paravam de comemorar e demonstrar a toda a sociedade que eles iriam punir com toda a força militar que eles tinham quem fosse contra o governo. Então, os 20.000 desvalidos, eles foram mortos quase igual na Guerra dos Canudos? Não se sabe ao certo, mas a média, pelo que dizem os jornais, morreram aproximadamente 15.000 desvalidos. Foi um abuso do exército, algo injusto com os camponeses, coitados. Foi tão abusivo que foi a primeira vez que aviões brasileiros foram utilizados em um confronto,
com a finalidade de observação. Eles ainda não eram feitos para armamento e para guerra direta, apenas para observar. Tanto que esses últimos anos, se eu não me engano, eu acho que eu vi um desses aviões. Ou será que foi no meu sonho? Ah, não lembro mais. Nossa, coitado dos desvalidos, que nem tinham armas para se proteger. Um absurdo, né, Chiquinha? Sim, verdade. Um real absurdo, senhor José. Então, no fim, para quem ficou as terras que estavam sendo riscadas por esse momento todo? Depois que acabou a guerra, em 1916, foi assinado no Rio de Janeiro o Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina, aonde as terras voltaram para a posse dos grandes proprietários, dos coronéis da erva mate e das araucárias. Então, os camponeses lutaram até a morte por suas terras, mas não conseguiram. Nossa, então foi um confronto absurdo, com muitas mortes, para que as terras fossem devolvidas para quem as tinham já. Sim, mas essa guerra do contestado mostrou uma força de um grupo social pobre e esquecido por todos, que tentaram recuperar o que foi tirado deles, suas terras, trabalhos e vidas. Nossa, essa guerra foi um absurdo mesmo. Sim, verdade. Pessoas que lutaram por seus direitos e foram reprimidas violentamente estavam nessa guerra, nessa revolta. Isso mesmo. Falando em luta pelo direito, acabei de lembrar sobre o movimento operário. Sim, aqueles que os trabalhadores estavam em busca de conseguirem melhores condições de trabalho, não é? Isso. Como a senhora parece saber bem sobre o assunto, acho que agora a gente poderia falar mais a fundo sobre o movimento. A senhora se lembra que ano que foi? Eu sei que faz tempo. Por acaso o senhor está me chamando de velha? Não, que isso, jamais. Ah, tudo bem, senhor José. Tá bom. Eu lembro sim, na verdade. Foi nos anos de entre 1917 a 1920. E foi no Rio de Janeiro e em São Paulo. Isso mesmo. Para os ouvintes da rádio, essa revolta foi feita por operários, como o próprio nome já fala. Mas para quem não sabe, os operários se revoltaram por conta que queriam o aumento salarial, melhores condições de vida entre outras coisas. Com isso, lutaram nas indústrias de São Paulo e Rio de Janeiro, como a nossa querida Chiquinha falou, e nessa revolta participaram cerca de 1.500 operários. Isso mesmo, José. Me lembro quando olhava para as indústrias e lá tinha uma muvuca. Era melhor nós ficarmos longe. Aquelas revoltas nos deixavam bem preocupados e até um pouco chateado. Não parava de sair homem lá de dentro. Não víamos nenhuma mulher. Esse movimento que acabou com os trabalhadores que venceram, assim tendo horas a menos de trabalho, recebendo mais dinheiro e tendo mais acesso às associações políticas. Mas, mudando de assunto, tem outra revolta por conta do sistema político brasileiro. Qual que o senhor está se referindo, José? Ao movimento tenentista. Ah, tá. Essa revolta que foi causada pois os jovens estavam revoltados, não é isso mesmo? Isso mesmo. Essa revolta contribuiu para que outras 5 revoltas acontecessem. Revolta do Forte, em Copacabana, a Comuna em Manaus, a Revolução Paulista e a Coluna Preste. Ele que acabou sem nenhum evento definitivo, ou seja, não teve nenhum evento especial de término dessa revolta. Isso mesmo, José. O senhor é bem informado. A senhora que é, Chiquinha, ainda mais sendo mulher. No início do século XX, é difícil. Então, parabéns por estar sendo tão impactando para o bem do Brasil. Muito obrigada, senhor José. Suas palavras me deixam muito feliz. E avisa a sua filhinha para continuar cantando e seguindo seu sonho.
A música liberta a alma, assim como conhecimento e luta pelo direito. Pode deixar, Chiquinha. Gostaria de agradecer muito a senhora. Foi um enorme prazer te conhecer, minha O querida. prazer foi todo meu, querido José. Ah, Chiquinha, antes de ir embora para São Paulo, você poderia me dizer um local onde a senhora mora para fazer uma visita? Gostaria de ser seu amigo, permitir, se você permitir, é Mas claro, é né? claro, José, o senhor é um homem muito bom. Aqui está onde eu moro. Espero te ver em breve. Ah, e José, traga sua filha para eu cantar e ensinar algumas coisas para ela. Nossa, Chiquinha, muito obrigado pelo convite. Ela vai amar te O prazer conhecer. será todo meu, senhor José. Ah, Chiquinha, falando na minha filha, ela também me pediu para perguntar umas das músicas que a senhora mais gosta para ela aprender a tocar. E também me pediu para a senhora falar uma música que não é sua para ela aprender, porque as suas ela já sabe tocar Ah, todas. sim, claro, senhor José. Uma música que adoro que não é minha. Ah, já sei. A música Pelo Telefone de Donga, que compôs em 1916. Donga foi um grande músico e criou essa música, que foi o primeiro samba. Ótima escolha, senhora Chiquinha. Muito obrigado. Minha filha irá adorar aprender o primeiro samba. Ah, que bom, senhor José. Mande um beijo para ela. Até, querido. Até, Chiquinha. Foi um prazer conhecer a senhora. E foi assim que eu conheci a Chiquinha Gonzaga, uma mulher forte e a primeira maestrina brasileira, e fiz essa entrevista incrível com ela. Foi um prazer compartilhar essa lembrança com o senhor ouvinte da Rádio Emily. E agora, para finalizarmos a transmissão, a música escolhida por Chiquinha Gonzaga, o primeiro samba, Pelo Telefone de Donga, de Mauro Almeida. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás.